a mais um vídeo, hoje sobre direito internacional. Vamos conversar primeiro sobre o que, afinal de contas, é esse tal desse direito internacional, que por muito tempo, até se questionou se era ou não direito. Vamos lá? Nós começamos nossa conversa sobre direito internacional trazendo uma posição muito clássica quando a gente vai tratar do tema. Afinal, o que é direito internacional? Então, a primeira abordagem que costuma aparecer, talvez em livros, mas nas discussões sobre o assunto, é a oposição entre direito nacional e direito internacional. Os nomes, já vão indicar um pouco essa diferença. Bem, o direito nacional são os diversos ramos do direito com os quais nós já estamos mais acostumados, direito civil, direito penal, próprio direito eleitoral, que a gente também trabalha em outros vídeos. Enfim, são ramos do direito que vão lidar com a ordem jurídica interna dos estados. Isso é, vão estar restritos ali às fronteiras dos estados nacionais. Então, elas dizem respeito apenas à solução de conflitos, de problemas, de questões ali naquele escopo do Estado. Então, direito de família, por exemplo, no que diz respeito ao direito nacional, ao direito interno exclusivamente, vai reger todas as relações de constituição de família, de dissolução de família, ali dentro do Estado. Mesma coisa para os diversos outros âmbitos do direito interno. Por exemplo, direito tributário. Não adianta o Brasil querer cobrar um tributo de um nacional argentino que está quieto lá no canto dele, não comercializa com o Brasil, não vem fazer turismo no Brasil, não tem família no Brasil, não tem nenhuma relação com o Brasil. Não adianta. Por quê? Porque esse cidadão, argentino no caso, não tem nenhuma relação com o Brasil, não tem nenhuma atuação no Brasil e por isso o direito interno brasileiro não vai se aplicar a ele. A ele vai se aplicar, a legislação argentina, supondo, que ele mantenha sua vida na Argentina. Bom, mas nem todas as relações jurídicas vão se resumir a esse escopo interno. Então, nós teremos, por exemplo, relações de comércio com empresas de outros países. Nós poderemos ter relações familiares, de casamento em um outro país e depois o casal decide morar no Brasil, por exemplo, casou de novo na Argentina e resolveu vir morar aqui no Brasil. Como é que fica o reconhecimento desse casamento? Nós temos o caso de filho de brasileiros, por exemplo, que nascem no exterior, nasceu no México, por exemplo, e depois veio morar no Brasil. Como é que fica a situação dessa pessoa? Nós temos casos de crimes, Vamos supor que seja cometido um crime na fronteira entre o Brasil e o Uruguai, por exemplo. Como é que vai ficar essa situação? Quem que vai ser responsável? E se o criminoso for de uma outra nacionalidade? Bem, isso talvez só o direito interno não resolva. Ou, no mínimo, a gente vai precisar de uma norma para nos contar qual o direito interno que a gente vai aplicar. Do Brasil, da Argentina, do México, enfim, cada uma dessas situações. E há também uma outra possibilidade, que é a de relação entre os estados. Então, o próprio Mercosul, por exemplo, o Brasil decide estabelecer um acordo comercial com um outro país, com a África do Sul, por exemplo. Como é que é regulamentado isso? Eles vão fazer isso por meio de que tipo de documento? Como que isso vai regular, as relações das partes? Outras relações do Brasil, por exemplo, com a União Europeia. Como é que fica isso? É o direito interno brasileiro que vai regulamentar? Não é suficiente. Então, para isso, nós temos o direito internacional. Então, o direito internacional, ele vai regulamentar exatamente essas relações jurídicas, muitas das vezes entre estados,
ou entre estados e organismos internacionais, por exemplo, e também entre indivíduos, mas quando nessa relação há um elemento de estranheidade, que é o que a gente costuma falar. Isso é, quando tem algum elemento que vai trazer essa relação, né, para fora daquela demarcação tradicional do Estado-nação, ou território, né, do país, do Estado. Então, essas são as duas possibilidades, ou são os dois grandes grupos de direito internacional, que é o direito internacional público e o direito internacional privado. Nós vamos nos dedicar mais ao estudo do direito internacional público aqui. O direito internacional público vai dizer respeito à relação entre estados e entre estados e outros sujeitos, né, do direito internacional público, principalmente organismos internacionais. Mas nós ainda vamos discutir um pouco mais, né, em outros episódios sobre quem, afinal de contas, é sujeito do direito internacional público. Mas, por outro lado, o direito internacional privado, que a gente não vai, né, trabalhar muito aqui, ele diz respeito a relações entre particulares, mas com elementos de estranheidade. Vamos supor, cidadãos de estados diferentes decidem se casar, por exemplo. Como é que isso vai ficar? Eles querem registrar o casamento nos dois países. Como é que isso fica? Aí eles vêm e têm um filho. O que vai acontecer com esse filho? Essa é uma possibilidade. Ou então você quer comprar de qualquer produto que seja de uma empresa internacional. Como é que vai ficar esse contrato? Se tiver um problema, se esse seu produto não foi entregue, quem que vai poder resolver essa situação? Então, esses, né, são temas de direito internacional privado. Isso é, relações entre entes privados que tem esse elemento de estranheidade. Tem um elemento, né, que não é ali plenamente resolvido em um único estado. Então, esses são as duas modalidades, né, de direito internacional. Bem, começando com uma definição de direito internacional, a Scioli vai nos dizer que o direito internacional é o conjunto de normas jurídicas que rege a comunidade internacional, determina direitos e obrigações dos sujeitos, especialmente nas relações mútuas entre os Estados e destes com os demais sujeitos de direito internacional, como determinadas organizações internacionais e os indivíduos. Bem, aqui a gente já percebe que a Scioli também incluiu os indivíduos como sujeitos do direito internacional. Mas isso é uma característica, possivelmente, de um direito internacional que a gente pode trabalhar aqui como pós-moderno. É um direito internacional atual, né, com o qual nós temos trabalhado odiernamente. Mas nem sempre foi assim. Inicialmente, a gente pode pensar no marco inaugural do direito internacional, da forma como nós o conhecemos hoje, na Paz de Westfália, em 1648. Quando a gente for falar de soberania dos Estados, a gente também vai conversar um pouco mais sobre a Paz de Westfália, porque ela também é um marco importante, não só para a concepção do direito internacional como nós a temos atualmente, mas também para a concepção original de soberania dos Estados. Bem, então a partir dessa época, né, a gente tem um direito internacional nos moldes do que a gente, né, convencionou a trabalhar com o direito internacional. Isso não quer dizer que antes estados, reinos, enfim, eles não se relacionassem entre si, apenas que era uma outra perspectiva, uma lógica diferente da concepção que a gente vai trazer como direito internacional propriamente dito. Bem, então inicialmente essa relação entre os estados ela era marcada por uma pontualidade, ela ocorria em momentos muito específicos para resolver questões específicas e, no geral,
O que vigorava era cada estado cuida, né, do seu próprio território e não interfere no território alheio. E com isso, né, as relações internacionais ocorriam de forma mais pontual, de forma mais rara e não tão forte como atualmente. A gente foi mudando de paradigma significativamente até a gente chegar hoje numa relação em que a gente tem estados continuamente relacionando entre si. A gente não pode mais falar que é uma relação tópica. Não, atualmente nós temos uma relação contínua entre os estados. Então, nós podemos dizer que, inicialmente, nós tínhamos um direito internacional de capítulo, estanque, estatocêntrico, fundado, né, assim, marcado profundamente pela figura do Estado, de convivência muito pontual, né, entre esses estados. E a gente foi passando para um direito internacional em que a gente tem uma regulação institucionalizada de diversas questões estruturais. E cada vez mais matérias sendo reconhecidas como matérias de direito internacional. Com isso, nós temos uma maior abrangência da convivência institucional, caminhando assim para uma maior integração entre os estados. Então, essa relação tópica rara entre os estados, ela foi sendo continuamente substituída por uma relação de maior cooperação internacional. E isso teve um marco acentuado, né? Essa mudança tornou-se mais acentuada na primeira metade do século XIX com o surgimento das organizações internacionais, que, como a gente vai ver também em outros módulos, também são sujeitos do direito internacional. E na segunda metade do século XX, a gente começa a caminhar ainda mais numa relação de maior interdependência entre os estados, quando a gente pensa em relações de interação regional, quando nós temos, então, uma maior regulação do comércio regional a partir de uma perspectiva de integração, isso é, de estados, né, fazendo grupos econômicos, construindo grupos econômicos, alianças econômicas e cada vez atuando mais em conjunto. Então a gente vai de um momento inicial em que os estados eram e atuavam de forma extremamente independente, isolada até em muitos momentos. A utilização do direito internacional era uma utilização tópica, rara, passando por um momento em que, em razão, né, da criação de organismos internacionais, nós temos um maior senso de comunidade internacional, caminhando cada vez mais no sentido de uma integração regional. Bem, então nós podemos ver que o direito internacional ele vai ficando cada vez mais presente. Então, ele se torna cada vez mais necessário e, com isso, também mais complexo. Atualmente, a gente pode falar em uma série de ramos do direito internacional que é até difícil uma pessoa ser simplesmente especialista em direito internacional. Bem, mesmo em o que do direito internacional? A gente pode falar em proteção internacional dos direitos humanos, direito do comércio internacional, direito dos refugiados também, direito humanitário, direito do mar. Uma pessoa também pode ser especializada em organismos, né, internacionais, no sistema ONU, por exemplo. Então, existe uma série de temas que são abarcados pelo direito internacional atualmente, que foi, né, se tornando cada vez mais complexo, indo para além, né, de sua teoria geral. Bem, por outro lado, muitos também vão questionar se nós estaríamos vivenciando uma crise do direito internacional. Se a partir do momento em que estados começam a questionar determinadas normas e tratados internacionais,
nós estaríamos vivenciando um momento agora de retrocesso, talvez, em relação à efetividade do direito internacional. E por mais que muitas notícias que circulam, né, sobre pronunciamentos de presidentes que desejam sair de tratados internacionais ou presidentes que questionam a validade, né, de sistemas regionais de proteção de direitos humanos, o que nós temos, na verdade, é que nunca antes foram ratificados tantos tratados internacionais. Cada vez menos pessoas vão vir com o argumento da inexistência do direito internacional. Nem os próprios estados, quando eles se recusam a cumprir normas de direito internacional, eles usam esse argumento. Eles vão simplesmente desenvolver um outro argumento, também fundamentado no direito internacional, para defender a sua possibilidade, né, de descumprir determinada norma. Então, por mais que talvez a gente possa falar que a gente esteja enfrentando dificuldades, por exemplo, na seara dos direitos humanos, que a gente tem visto muitos estados se recusando a cumprir com tratados em matéria de direitos humanos. No geral, nós temos a existência e a presença do direito internacional cada vez mais forte. Como eu disse, né, os próprios estados, ao descumprirem normas de direito internacional, eles se fundam, né, em argumentos de direito internacional. Então, eles falam que eles não têm uma obrigação de cumprir com aquela norma, e não que o direito internacional não existe. Então, por isso é difícil a gente falar que o direito internacional está em crise. Muito antes, pelo contrário, né? Cada vez mais os estados precisam interagir entre si, cada vez mais tratados são assinados, cada vez mais nós temos organismos internacionais editando resoluções para tentar, né, regulamentar os mais diversos temas da contemporaneidade. Então, sim, temos um direito internacional e não, esse direito internacional não está em crise. Ele tem se desenvolvido muito, né? Então a gente nem pode mais falar na aplicação daqueles ideais da Paz de Westfália de 1648 da mesma forma. O direito internacional ele está, né, em constante transformação e muito presente, né, no nosso cotidiano. Por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal brasileiro ele decidiu que não é mais possível a prisão de depositário infiel, ele o fez com base no Pacto de São José da Costa Rica, direito internacional. A Lei Maria da Penha, que é uma das principais legislações no mundo, né, a terceira legislação, segundo a ONU, mais completa no que diz respeito à proteção da mulher em situação de violência doméstica, ela veio a partir de uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, num caso que envolvia o Brasil. Então, nós podemos perceber que o direito internacional, cada vez mais, né, ele tem refletido também no direito interno. E é preciso, sim, manter essa relação. É preciso que o direito interno ele não se descuide da existência do direito internacional. Então, quando nós vamos falar de controle de constitucionalidade, por exemplo, também precisamos falar de controle de convencionalidade. Isso é, se as normas, né, por exemplo, as leis brasileiras estão em conformidade com convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Um exemplo interessante é o caso em que o Brasil ele ratificou as convenções contra o desaparecimento forçado, nas quais tinha-se a obrigação do Brasil tipificar esse crime, desaparecimento forçado, o que o Brasil não fez até hoje. Então, é em claro descumprimento, né, com a norma internacional. Então, por isso que é importante que o direito interno ele também sempre esteja atento, ele sempre esteja acompanhando, né, os temas de direito internacional. Porque apesar de serem esferas distintas, não são esferas incomunicáveis. São esferas que precisam dialogar. É preciso que o direito interno ele caminhe em conjunto com o direito internacional, que não
Porque senão a gente entra, né, num cenário que em muitos casos acaba se verificando de uma incompatibilidade do direito interno com o direito internacional, exatamente por esse descompasso. Muitas das vezes, por conta dos legisladores não acompanharem, né, o que está sendo decidido em matéria de direito internacional, ou talvez por conta dos próprios magistrados também não acompanharem muito esses debates, em que pese a gente poder perceber uma tendência, né, em sentido contrário. Apesar de ser uma tendência lenta ainda, percebe-se que cada vez mais magistrados têm consciência do direito internacional e de sua aplicação a nível interno. Bem, essa, né, é uma introdução sobre o direito internacional, são primeiras considerações sobre o direito internacional, sobre a sua importância no atual contexto de globalização, no atual contexto jurídico também, e a sua importância na formação dos juristas, das pessoas que vão, de diversas formas, né, se utilizar do direito. Porque muitas das vezes, só as normas de direito interno elas não vão responder toda a questão. Nós precisamos olhar para tratados internacionais, tanto ao decidir casos, como também ao propor, né, ao legislar, ao propor novas leis ao legislar. Porque se o Brasil, no nosso caso, né, ele faz parte de uma série de sistemas, faz parte de sistemas regionais, faz parte de diversas organizações internacionais, também a legislação que advém, né, dessa seara, uma legislação internacional, precisa ser aplicada internamente. Então, é isso. Espero que tenha ficado claro esse primeiro contato com o direito internacional. Qualquer dúvida ou sugestão, vocês podem comentar abaixo. E nos encontramos nos próximos vídeos sobre direito internacional. Até a próxima, gente!